Espero que se encontrem bem. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de investimentos financeiros e de mercados financeiros. Ainda há pouco tempo tinha passado pelo canal e tinha deixado um vídeo e, sobretudo, a alertar para o facto daquilo que está a acontecer no Médio Oriente. E eu hoje, sinceramente, acabei de sair do trabalho e ainda nem vi notícias, mas depois de ter feito... Portanto, de ter editado o passado vídeo, eu fui atualizar-me e ler um pouquinho daquilo que é o único semanário económico que adquiro, que é o Jornal Económico, e que gosto de dar uma passagem por cima para ver como está o pulso da economia a nível nacional e mesmo a nível mundial. Ora, fiquei surpreendentemente, portanto, algo que surpreso quando alguém como Jimmy Dimon falou há cerca de pouco tempo à imprensa e, portanto, muita gente não sabe quem é Jimmy Dimon. Jimmy Dimon é portanto, o chairman, é o CEO do JP Morgan, talvez o banco mais influente a nível mundial. E quando Jimmy Dimon fala, digamos que todos aqueles que têm investimentos financeiros e que estão nos mercados financeiros ouvem atentamente, porque Jimmy Dimon é certamente uma das pessoas a nível financeira mais influentes do mundo. Aliás, foi ele que, juntamente com outros banqueiros, resolveu, digamos assim, o problema juntamente com a Reserva Federal e, portanto, também com o governo norte-americano, aquilo que iria ser o pós-2008 e que só depois dos grandes bancos se terem entendido juntamente com o governo e com o Fed se pôde passar de alguma forma a uma resolução de uma crise do sistema imobiliário que teve uma grande repercussão em toda a economia. E aquilo que me alertou mais foi o facto de, e uma vez que o jornal não tinha saído há pouco tempo e que na altura em que ele deu a entrevista ainda nem sequer tinham sido efetuados os ataques ao Irão, Jimmy Dimon alertava-nos para... mesmo que a banca esteja preparada para outra crise imobiliária, ele diz que ao nível da inteligência artificial e ao nível sobretudo, das dívidas governamentais, das dívidas das empresas e daquilo que é também as dívidas das famílias, que não era de todo de excluir a probabilidade de podermos vir a ter outro fenómeno idêntico ao que se passou em 2008. Ele diz que não estava fora do seu campo de hipóteses. Ora, quando Jimmy Dimon, que é talvez um dos homens mais influentes e dos mais bem informados a nível mundial sobre matérias de finanças, economia e mercados financeiros, diz isto, deixa-nos um pouco alerta, porque até depois da entrevista que ele facultou e que eu vi no jornal, e depois tive também curiosidade em ir acompanhar pelas próprias palavras, quando ele nos lança este tipo de aviso é porque algo de não muito salutar está a acontecer, e isto, portanto, tem muito a ver com aquilo que eu já falei aqui. Neste momento, a subida e a descida dos juros
os bancos centrais estão completamente devastados a nível de soluções, fórmulas e seja aquilo que for, por mais engenharia financeira que haja, a tendência será sempre a desvalorização do valor da moeda e basta nos lembrar aquilo que aconteceu à Alemanha na República do Weimar, em que as pessoas chegavam a acender lareiras com notas. Portanto, os preços chegavam a subir diariamente e que os salários chegavam a ser pagos diariamente ou à semana. Portanto, nós não estamos de todo neste ponto, eu estou aqui a fazer alguma hipérbole, um exagero, mas convém estar atento àquilo que se pode passar com tantos fenómenos a acontecerem sucessivamente e a par e passo ao mesmo tempo. Portanto, os bancos centrais têm uma grande dificuldade porque a inflação não baixou ao nível daquilo que eles queriam. Eles, ao baixarem os juros, há uma grande incerteza se não vão agravar a própria inflação. Isto porque depois respalda para toda a economia. No caso da subida dos juros, vão estrangular completamente empresas, pessoas, governos, autarquias e tudo aquilo que está relacionado com o orçamento do Estado. Portanto, quando Jamie Dimon fala, normalmente não só Wall Street, mas também todos aqueles que têm investimentos ouvem. Eu tive a ouvir atentamente aquilo que Jamie Dimon nos revelou. Ainda não tinham acontecido os ataques, nem o risco do Estreito de Hormuz poder ficar em xeque, digamos assim. O Estreito de Hormuz digamos que fundamental para aquilo que é o escoamento económico e até social, porque senão certas pessoas já passam fome, poderão passar ainda mais fome. E esta guerra e esta resolução que peca por tardia, e eu até rezo para que já esteja a acontecer, pode de alguma forma agravar aquilo que sucede. Eu não gosto de ser catastrofista, mas há que encarar a realidade como ela é e como ela pode acontecer. Aquilo que eu aconselho para quem investe, eu já o disse aqui, há que ter uma boa parte do portfólio, 20 a 30% alocada em cash, portanto em dinheiro, para, se algo acontecer, nós podermos ter ponto de entrada e aproveitar alguns dos ativos que desvalorizam e que são bons ativos e que existe oportunidade de saldo, tal como vamos a uma loja fazer uma compra, se vimos um casaco ou uma camisa que gostamos imenso e se não podemos comprar na altura, vamos aproveitar uma semana depois o saldo. Ora, com investimentos financeiros, com ações é a mesma coisa. Se há algo que está demasiado elevado e nós não podemos comprar, de certo que se baixa a um valor apetecível e nós vemos que poderá no futuro ter é um ativo robusto e é um ativo que vai permanecer para além daquilo que é uma crise passageira. E esta, eu sei que isto é, entre aspas, passageira, porque esta
nenhuma crise que envolva mortes se pode considerar passageira, porque aqui estamos a falar de como já foquei e foco mais uma vez, daquilo que é a dignidade e daquilo que é o valor humano, e esse é o valor maior de uma sociedade, mas para investidores, digamos que é este o ponto. Para quem não é investidor, eu só tenho a recomendar a frase que aprendi com o Baster, um investidor do Brasil. Não compres aquilo que não precisas para impressionar quem não conheces. Portanto, empresas alavancaram-se imenso, famílias compram coisas para as quais conseguem pagar, mas ficam, entre aspas, no paycheck to paycheck, e ficam constantemente, todos os meses, no fio da navalha. Caso haja depois uma constatação e haja um resvalo, digamos assim, entre aspas, de acordo com aquilo que Jamie Dimon nos disse, os juros, sobretudo a nível de habitação e outros valores, digamos, que nós adquirimos mais caros, eles podem tender a subir, e depois vamos estar em grandes dificuldades para resolvermos aquilo que são os nossos problemas. Quando eles surgem, mais vale nós dirigirmos logo àquilo que é o nosso banco, àquilo que são as pessoas que estão mais perto de nós para ajudar a refinanciar, a gerir, a tratar da melhor forma, e não colocar a cabeça na areia e não adiar, digamos assim, não chutar para a frente os problemas. Eles têm de ser encarados, e quanto mais cedo uma ferida começar a ser cicatrizada, peço desculpa, mais cedo ela vai estancar, e mais cedo a vamos com certeza fazer sarar. Portanto, foi com alguma surpresa que vi as declarações de Jamie Dimon, e por isso achei pertinente mais uma vez passar por aqui. Se identificarem com estas matérias, cliquem no like, subscrevam o canal, e até à próxima, e muita força e tudo de melhor para todos em momentos que não se adivinham muito fáceis, mas para os quais nós temos de estar preparados e encarar da melhor forma possível, que os vamos ultrapassar.